Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do primeiro episódio da série It, Bem-vindo a Derry. Essa série, né, que se passa 2 anos, né, 2 anos não, né, se passa ali algum tempo antes dos 2 filmes de It, né, cara? Se passa antes dos 2 filmes e nós teremos essa história sendo contada nessa série de 8 episódios, né, cara? Tivemos o episódio piloto sendo postado pra gente ontem na HBO Max e vai sair episódio novo cada domingo, semanalmente, né, igual a gente tem diariamente aí, geralmente com as séries, né, cara? E bom, foi um episódio muito bom, com a essência de It. Andy Muschietti realmente mandou muito bem nesse episódio aqui. Quando tem que elogiar, né? Então, vamos fazer uma análise desse episódio, cada detalhe, o que a gente deve ver futuramente aí na série, né? Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar o vídeo com as primeiras informações que nós temos do episódio, né? O episódio já começa com o garotinho Matt, né? Que é o grande foco do episódio, a primeira criança sequestrada e desaparecida pela coisa, né? A gente vê ele no cinema e o episódio começa mostrando um foco no projetor do cinema, já dando indícios como que iria finalizar o episódio, né? E também, óbvio, fazendo referência à grande cena de It, né? O primeiro filme, aonde as crianças veem o Pennywise, né, pela primeira vez naquele projetor de TV, né? Então, de filme mesmo, de fita, né? Então é uma referência ao filme de It e também ao final do próprio episódio. Temos toda a tensão voltada que nós sempre tivemos de Derry, onde tudo que envolve Derry dá uma tensão dentro da gente. A gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe se tem coisa realmente assombrosa acontecendo, mas é uma sensação de medo mesmo, né? E isso é muito bem transmitido nesse episódio, principalmente pela essa direção do Andy Muschietti, que manda muito, né? Principalmente nesse universo de It mesmo. Aquela cena do carro, do Matt sendo levado pelaquela família é muito, muito boa, né, cara? Que tensão absurda. A gente fica com medo da cena inteira, todo mundo repetindo as palavras, até que começa a repetir algumas palavras estranhas. Sequestro, outras palavras, né, mais pesadas, que eu não sei nem se eu posso falar aqui no vídeo, né? Não sei o que o YouTube vai achar disso, mas temos algumas palavras estranhas e o clima começa a ficar pesado, a gente começa a sentir aquela presença de It, aquilo que a gente já viu nos filmes e foi muito boa, né? Até que nós vemos o nascimento da coisa. Como assim? Aquele é oficialmente o nascimento de Pennywise? Óbvio que não, né? Mas foi uma cena também esquisita, cara, e muito boa. Aquele nascimento daquele ser, aquele bebê com asas, todo mutante deformado, que obviamente é um fruto da coisa. Obviamente aquela família inteira do carro já é fruto da coisa, já é fruto de Pennywise, né? Falando da nossa língua aqui. Já é fruto dele. Então aquele nascimento não é o Pennywise, aquele bebê mutante não é o Pennywise. O Pennywise que criou toda aquela cena, aquele cenário pro Matt, né? Dentro do carro e tudo mais, né? Mas, obviamente, nós vamos ver a chegada da coisa na Terra, como que ele vai se desenvolver de fato, mas aquele bebê é um fruto do Pennywise. Não é o Pennywise em si, né? Não é o nascimento do Pennywise, mas é um fruto das próprias, né? Dos próprios poderes sobrenaturais, né? Esses poderes esquisitos que o Pennywise tem e que a gente deve ver daqui pra frente, né? A gente também vê durante ali mais a questão da cidade e tudo mais, né, cara? 4 meses após o sequestro do Matthew, né? Do Matthew não, né? Daquele menininho mesmo, do Matt. E nós vemos a base militar. O Major chegando para aquela base militar que está em Derry, né? Alguma coisa está acontecendo e a gente sabe disso. É falado sobre algumas novidades e algumas coisas ultra secretas que nem o Major poderia saber. Obviamente é alguma coisa relacionado à chegada do Pennywise e à chegada do Coisa na Terra. A gente deve ver isso sendo lidado pra gente futuramente, ainda nos próximos episódios, mas obviamente é alguma coisa relacionada a isso. Até porque a própria base militar já está estranha. O Major repara nisso e nós vemos até o Coronel e outras pessoas acima do Major ali que também estão mais estranhos, estão esquisitos. E isso aqui
obviamente vai ser relacionado a Derry, até porque o coronel fala no carro, né? Se você tá procurando normalidade, Derry é o lugar certo. A gente sabe que não é. A tensão que Derry passa, cara, qualquer cena em Derry é muito amedrontosa, né? E a gente deve ver isso sendo lidado, principalmente essa questão de base militar, que provavelmente está estudando essa queda de um meteoro, essa queda de alguma coisa que trouxe o coisa, né, para a Terra de fato. Vemos também a conversa daquele garoto, né, junto com o seu amigo e tal, eles estão conversando ali sobre as próprias teorias da conspiração do moleque, e ele fala sobre visitantes do planeta vermelho já estarem na Terra. Assim, ele crê em um monte de coisa absurda, teoria maluca que ele cria na cabeça dele, mas não estava acreditando na Lily, né? Mas beleza. Ele falando nessa fala, né, que ele diz sobre visitantes do planeta vermelho, é um detalhe interessante. Por quê, cara? Porque nós conseguimos perceber que realmente isso pode ter ligação com o coisa. A gente sabe, né, que Pennywise, a coisa em específico, né, aquele ser é um tipo de alienígena, ele não é da Terra. Então pode ser alguma referência que futuramente isso pode se confirmar dentro da série. Infelizmente o moleque não tá vivo pra ver a teoria dele se concretizando, mas a teoria pode estar certa e isso pode acontecer. Durante aquela questão de base militar e exército, nós vemos Dick Hallorann, aquele cara que está esquisito e tá estranho e tá olhando de forma estranha pro Major. Talvez ele tenha relação com aquele terror que o Major sofreu no seu quarto, que eu vou falar daqui a pouco também, mas um detalhe interessante é que aquele cara, o Dick Hallorann, que a gente viu ele na base militar, é o mesmo Dick Hallorann do filme de Iluminado. Como assim, cara? É a mesma pessoa? Exatamente, porque Iluminado, né, o livro, a obra original de Iluminado, o livro, é de Stephen King, o mesmo escritor do livro clássico de It, né? Então é o mesmo escritor e ele tá criando esse universo compartilhado de filmes também, canonizando de fato, né, Doutor Sono, Iluminado, filmes que são obras do Stephen King, né, para esse universo de It, já que é a primeira aparição de Dick Hallorann no mesmo universo de It e no mesmo universo de Iluminado. Então a gente consegue reparar que são produções que pertencem ao mesmo universo e isso é um detalhe interessante. Talvez a gente pode ter alguma coisa relacionada a isso futuramente na série. Eu acho difícil, mas a gente pode ter alguma informação, não sei, né? A gente também vê ali que todas as crianças estão ligadas. Os moleques eram amigos, entre aspas, do Matt, né? Eles estavam fingindo ser amigos porque a mãe comprou eles com doce, né? E a Lily também era uma amiga de fato do Matt. Então todas as crianças estão ligadas. Até a garota do cinema, ela ajudou o Matt no começo do filme a se esconder daquele policial, né? Então todas as crianças estão ligadas com o Matt e não só isso, elas também estão ligadas com o Pennywise, com a coisa, já que a coisa está já mexendo com a cabeça de todas as crianças ali. A gente vê a história da Lily, né? Que ela é chamada e zoada na escola como a Lily Maluca. A gente entende o porquê que chamam ela de Lily Maluca, porque na teoria ela está tendo algumas alucinações e algumas visões. Isso por conta do trauma que foi ver o seu pai morto e ela ter essa culpa por isso, né? Já que o pai dela trabalhava naquela empresa de picles, né? Aquela indústria de picles, e ele quando foi voltar para pegar, né, aquilo que a Lily tinha pedido, a máquina acabou dando problema e ele morreu naquela máquina. E isso se justifica inclusive na escola, quando colocam um monte de pote de picles no armário da Lily, né? Isso fazendo uma piada, e até um dos meninos fala durante o episódio que tem pedaços do pai dela nos picles, né? O que obviamente não existe isso, mas, né, cara, é uma piada e o pessoal fica zoando com o seu trauma, e por isso que chamam ela de Lily Maluca, e nós vemos isso durante o flashback que ela tem com o Matt. E logo ali, quando ela tá no seu banheiro, nós já vemos as suas alucinações, entre muitas aspas, no esgoto. Obviamente, ninguém vai acreditar no que ela falou, e ela acaba ouvindo o Matt conversando com ela e falando algumas frases do filme que a gente viu no começo do episódio. Ele também coloca o seu dedo com sangue ali na banheira, no ralo da banheira. Não é uma alucinação dela, aquilo ali de fato aconteceu, né? A gente pode ter a série brincando com isso, já que ela toma remédios e ela realmente tem alucinações e é chamada de Lily Maluca. Porém, aquilo não é uma alucinação dela, aquilo aconteceu e já é a manifestação da coisa com as crianças. A coisa está tendo essas manifestações com as crianças que estão ligadas com o Matt, e essa foi a primeira delas, né? E um detalhe legal também, né, da gente referenciar, é que a primeira manifestação que a coisa também teve com as crianças no filme de It foi pelo esgoto, foi por banheiro, por ralo, por canos do esgoto, e a gente sabe o porquê, porque a coisa vive no esgoto, e as crianças
crianças que ela sequestra estão mortas no esgoto. Então a gente sabe que isso tudo se liga muito bem e a gente entendeu o porquê que a primeira manifestação da coisa com as crianças no episódio também foi por conta de canos de esgoto, né? A gente também tem essa questão do Matt e do subsolo, aonde tudo é falado sobre isso. O Matt está vivo. Será que o Matt realmente não morreu e ele tá sendo mantido preso no subsolo? É o que um dos garotos teoriza com a sua família. E isso realmente está certo. Matt não tá vivo, né? Ele realmente está morto, mas está no subsolo. E também é interessante a gente ver que outras crianças podem estar no subsolo, podem estar no esgoto também. Já se passaram 4 meses do sequestro do Matt. Com certeza outras crianças podem ter sido sequestradas também, apesar da gente não ter manchetes sobre isso. Porque na cena em que eles vão falar com a garota, né, filha ali do dono do cinema, ela também comenta, né, que ouviu vozes de outras crianças. Podem ser as crianças que estavam no carro, né, ou crianças do próprio filme que o Matt estava vendo? Podem, mas também podem ser outras crianças que já foram sequestradas também. A gente vê então uma referência a DC, 2 referências a DC. Uma quando o garotinho está no seu quarto lendo uma HQ de Detective Comics, né? Uma das primeiras HQs ali do Batman e a primeira, se eu não me engano, que aparece o Cara de Barro nos quadrinhos do Batman. A HQ em específico é Batman e Robin contra o Cara de Barro. E inclusive é a mesma HQ que o James Gunn postou ontem no Instagram dele. Essa HQ, né, o James Gunn acabou postando parabenizando o Cara de Barro, que ontem foi aniversário do personagem nos quadrinhos da DC, né? E aí ele acabou usando essa mesma HQ. Vale lembrar que o Andy Muschietti, o diretor dessa série de It, atualmente é o diretor contratado para o filme de Batman Brave and the Bold do DCU e do James Gunn, né? Que deve lançar aí em 2028, 2029, né? A gente tem o Andy Muschietti como diretor, então nada mais justo que ele fazer uma referência ao seu próximo filme da DC, que é Batman, né? Nessa HQ. Outra HQ que nós vemos também é uma do Flash, exatamente. Também é uma das primeiras HQs do Flash e uma das HQs mais marcantes do Flash, onde nós temos o primeiro encontro e vislumbre do Flash no multiverso, né? Onde ele consegue ter ali contato com o Flash do Jay Garrick, né? E outro detalhe legal é que o Andy Muschietti, o diretor de It e o próximo diretor aí de Batman Brave and the Bold, ele foi o diretor do filme do Flash em 2023. Então ele botou uma produção que ele já fez, que foi Flash, e uma do Batman que ele ainda vai fazer, né? A gente também tem a grande cena do abajur assombrado, com o molequinho, né? Ele tá tentando ligar o abajur pra ler a sua HQ, coitado, e o abajur vira aquele monstro. Obviamente, a segunda aparição aí da coisa para as crianças, né? Agora ele se materializando naquele abajur com várias crianças em volta gritando, meio que com a pele costurada no abajur, né? Obviamente mostrando essa questão que eu falei com vocês. Outras crianças já podem estar sendo sequestradas pela coisa, além do Matt, né? E então a gente vê eles se juntando, né, e ligando os fatos de cada um já ter visto as suas alucinações e indo procurar informações. Uma delas foi justamente aquela questão de ir na biblioteca, né, na livraria pública, naqueles computadores para tentar ver a matéria do Matt. E aí que elas encontram o último local que o Matt estava, que era o cinema. E obviamente vão atrás ali da menina, da filha do dono do cinema, para conversar sobre o Matt, né, cara? A gente vê que a coisa realmente quer as crianças e quer todo mundo. Ele quer crianças em específico, até porque a gente sabe, já viu nos filmes de It, que a coisa, né, o Pennywise, ele gosta desse sequestro de crianças, de matar crianças. A gente não entende isso muito bem, né, até porque é um ser alienígena, um ser que não é da Terra, então não entendemos a motivação, mas ele sempre sequestra crianças. Então ele está com esse plano também de pegar os amigos do Matt, né, cara? E como eu falei, eles vão até aquela garota para encontrar talvez algumas informações, e ela também está tendo alucinações sobre o Matt e sobre toda a questão, né, das vozes, da música e tudo mais, mostrando mais uma vez que a coisa realmente está envolvendo as crianças que estão ligadas com o Matt de fato, né? Vemos aquele terror que o Major sofreu dentro da base militar, onde aquelas pessoas ali com máscaras, né, cara, de radioatividade, foram brigar ali com ele, foram tentar pegar algumas informações sigilosas militares. Por que isso aqui? Porque aquela roupa. A roupa, obviamente, são pelos experimentos sigilosos que nem o Major sabe, né? Que obviamente tem ligação com a chegada da coisa aqui na Terra, a chegada da coisa em Derry, né? Mas são pessoas militares, obviamente, né? Pode ser aqueles outros militares que, principalmente aquele que não bateu com o Major, que não foi com a cara do Major lá,
Pode, mas a questão é que eu acho que pode ter até a ver com o Dick Hallorann, como eu falei, né? Porque ele tava estranho com o Major, tava com um olhar estranho e isso pode ser esquisito, até porque o Major não tá ali à toa. Ele não foi levado pra Derry à toa, ele vai sofrer muito terror em Derry e a gente sabe disso, né? Não sabemos ainda quem fez aquilo, a motivação, mas obviamente tem a ver com alguns experimentos sigilosos que a base militar está fazendo ali em Derry, né? A gente também vê que eles vão, né, as crianças vão para o cinema para ver o filme que o Matt estava vendo, né? Talvez teria alguma coisa, alguma mensagem subliminar e por isso eles vão ver o filme, né? Mais uma referência ao filme de It, que a gente também tem a primeiro vislumbre, como eu falei, né, do Pennywise em um filme que eles botam no projetor. Aqui é a mesma coisa, eles estão vendo o filme no projetor do cinema e a gente tem o primeiro vislumbre do Matt com as crianças, aquela família que estava no carro com ele, naquele filme, com as músicas, com as falas que ele tava falando nos esgotos, né? E é obviamente essa referência ao filme e o projetor. Vemos o Matt no filme. Obviamente aquele filme é uma farsa, assim como o próprio Pennywise fez no filme de It também. E aquele ali é o próprio Pennywise, é a própria coisa. A gente vê o Matt dando aquele sorriso de orelha a orelha, né, cara? Igual o Pennywise faz, e ele saindo daquele filme, né, cara? E, bom, a gente também vê que as crianças têm certa culpa pelo Matt. Cada um coloca um certo de culpa sobre o Matt ter sido sequestrado, sobre o Matt estar sobre o domínio da coisa e sobre o Matt ter morrido. Cada um tem um tipo de culpa em relação a isso. Mas não tem tempo deles sentirem culpa, porque o bebê coisa sai da tela do cinema e ataca todo mundo. Aquilo ali é muito bizarro, aquele bebê é muito bizarro, aterrorizante e esquisito, até porque é um bebê mutante e que cresceu. A gente viu que após matar os meninos, que pô, foi até um plot, até porque a gente esperava que esses meninos tivessem realmente mais participação na série, mas morreram no primeiro episódio, né? Com certeza eles morreram, né? Aqui a gente viu eles morrendo de fato, né? E a coisa cresceu após matar as crianças, após matar a menininha, após matar os moleques, né? Ela cresceu. E isso prova que talvez a coisa tenha chegado muito pequena aqui em Derry e se tornou, ou Pennywise, se tornou aquele troço maior, né? Um ser maior, justamente pelas crianças que ele mata. Então a gente deve ver muitas crianças morrendo até a coisa se tornar Pennywise de fato, né? O palhaço dançarino, né, cara? E nós terminamos o episódio com a morte das crianças e como isso vai impactar a Lily e a própria menina filha do dono do cinema. Por quê, cara? Porque a Lily já é cheia de trauma. Ela está ainda mais traumatizada. E a questão que pega é que as crianças morreram dentro daquele cinema. E o pai da menina, né? O dono do cinema no caso, né? Ele já estava sendo acusado do assassinato do Matt, que foi o último lugar que ele esteve, que era no cinema. Agora com aqueles corpos dentro do cinema, com certeza isso vai afetar o pai dela e ele vai ser preso. Eu já garanto isso pra vocês. Ele vai ser preso porque a coisa pensa em tudo. A culpa vai cair pra ele. Ele vai ser acusado como o assassinato do Matt e das crianças que morreram ali no cinema, galera. Comenta o que vocês acharam aí desse episódio. Um episódio muito bom. Eu achei um ótimo piloto, sabe? Uma nota muito boa pra esse episódio, sabe? Eu acho que muito bom mesmo. Bem ali o 10, sabe? Um 9.5. Eu acho que esse episódio tem uma nota merecida pra isso, sabe? E começou muito bem a série. Tô empolgado e, né, semana que vem nós temos mais It aí. Comenta o que vocês acharam, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.